Governador, o senhor enfrentou 3 grandes tragédias lá, né? A tragédia de Brumadinho, que certamente foi, a tragédia da epidemia da Covid, que todos nós passamos, e a tragédia do descalabro das finanças públicas do seu estado, né? O senhor herdou uma situação lamentável dos governos do PT, e isso vem penalizando Minas até hoje com essa renegociação da dívida de Minas. O senhor vai conseguir concluir esse capítulo da renegociação da dívida de Minas com o governo federal? Dávila, esse ponto realmente talvez seja o principal da minha gestão. Se os governadores que vierem depois de mim, eu gostaria que eles não sofressem tanto, sabe? Porque é muito sofrido você pegar um estado falido, né? Para aqueles que não sabem, quando eu assumi o estado de Minas, a folha de pagamento não tinha data para ser paga, o 13º de 2018 não havia sido quitado e as prefeituras dos 853 municípios de Minas Gerais estavam quebrando, porque não recebiam a sua parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb, já que o governo que me antecedeu fazia uma retenção de boa parte do recurso dos municípios. Então, era uma situação trágica, o funcionalismo público totalmente inseguro, os aposentados, pessoas aposentadas com 80 anos que eu encontrei em 2018, falando, eu não sei que dia que eu vou receber a aposentadoria, eu dependo dela para comprar um medicamento que me deixa vivo. Chegamos nessa situação em Minas. Eu me lembro bem que eu passei numa cidade pequena, Tabuleiro, na zona da mata, próximo a Juiz de Fora, o único posto de saúde da cidade fechado e uma placa na porta: não estamos funcionando porque não recebemos os repasses do governo do estado. Então é uma situação que amedronta. E tem me amedrontado muito, porque eu vejo que os juros que a União cobra de Minas Gerais é um juros que penaliza. Lembrando que não é só de Minas, cobra do Rio Grande do Sul, que está nessa tragédia, que é um estado endividado, cobra do Rio de Janeiro, cobra de Goiás, e que juntamente com Minas são os 4 estados em pior situação financeira. E toda essa dívida, Dávila, ela foi feita no passado. Essa dívida começou lá na época em que os bancos estaduais foram extintos. No caso de Minas, nós tínhamos 3 bancos estaduais, o Benge, o Cred Real e o Minas Caixa. Todos eles quebraram, foram desativados com dívidas gigantescas de governos que usaram esses bancos como ferramenta da politicagem, e isso foi transformado em dívida do Estado junto à União. E de lá para cá, essa dívida só cresceu. Na minha gestão, nós não fizemos R$1 de dívida. Eu, pelo contrário, já paguei mais de 23 bilhões de dívida entre União, municípios, 13º que não foi pago, que eu tive de assumir, judiciário, cujo depósito também o Estado no passado utilizou, e vejo que nós estamos enxugando o gelo, principalmente devido à forma de correção dessa dívida. E não adianta a União querer cobrar aquilo que é incobrável. É você considerar que uma pessoa que ganha R$2.000 por mês está devendo 500 mil, não tem patrimônio e quer executá-la. O que você vai receber? Você vai ter de falar, eu vou ter aqui de montar aqui uma forma dela pagar essa dívida com X reais por mês daqui por diante. Porque, caso contrário, o que a União está fazendo é prejudicando os estados, vamos dizer, que eu considero antigo. Rio Grande do Sul é um estado antigo, a faixa etária da população, como Minas Gerais, como São Paulo, é mais elevada, tem uma previdência bem mais onerosa devido a isso, e são estados que exportam, estados que já ajudaram muito o Brasil e continuam ajudando, que têm sofrido essas calamidades. Então, eu estou muito otimista com essa iniciativa, e aqui eu quero dar os meus parabéns ao presidente do Senado,
que levantou essa questão e que nós venhamos a ter aí uma solução adequada não só para Minas, como para os estados. Lembrando que União é um ente federativo. Ela está lá não é para esfolar os estados, não. É para receber aquilo que ela tem direito. Sabemos e reconhecemos a dívida. Agora, cobrar juros abusivos, tem produtor rural, tem empresário que tem acesso a linhas de crédito muito mais baratas do que essa linha de crédito que a União cobra de Minas e outros estados hoje. Agora, o senhor recentemente fez uma publicação celebrando 1000 dias sem o atraso dos pagamentos dos servidores, que era uma questão, como o senhor acabou de rememorar aqui, já natural, tornada natural pelas administrações anteriores. E foi alvo de críticas de alguns movimentos, sobretudo movimentos sindicais, que fazem o apelo pelos reajustes. O senhor está vivendo agora uma situação de maior tensão com os agentes de segurança que questionam também esse reajuste. Mas não é a única categoria a reclamar esse ajuste. Esse é mais um ponto de tensionamento durante esse processo de reajuste das contas do Estado. Como equilibrar isso? Sabendo que, óbvio, o trabalhador está buscando uma compensação de um período aí sem esses reajustes. Bom, primeiro eu quero dar toda a razão ao funcionalismo público de Minas Gerais. Reclamar, pleitear, protestar é um direito numa democracia. Eu só sou contrário a fechar vias, a prejudicar a vida alheia, como aconteceu a semana passada. Mas gritar, protestar é um direito de todos. E lembro que nós temos feito o melhor. Na minha gestão, o déficit de Minas Gerais, que em 2018 foi de 11 bilhões de reais, em 2018 o Estado gastou a mais do que arrecadou, 11 bilhões. Nos 3 últimos anos nós conseguimos equilíbrio. Fomos ajustando, esses 11 bilhões caíram para 8, depois para 3 e zeramos. Então, hoje, pelo menos, nós somos um Estado viável, que consegue respirar. Agora, seria muito bom eu fazer como alguns antecessores meus fizeram. Está aqui um reajuste de 20%, bonito. Daqui a 3, 4 meses eu não tenho dinheiro para pagar. Resolve alguma coisa? Eu já falei, eu sou realista. Eu faço aquilo que é possível. Eu prefiro ser lembrado como um governador sério, que não atrasou o salário, do que aquele que deu aí um punhado de aumentos e que deixou o Estado arrasado, como já aconteceu no passado. Então eu vejo que no Brasil nós precisamos ter políticos corajosos, gestores corajosos que falam não porque sabem que não vão dar conta. Porque o que aconteceu em Minas no passado foi o contrário. Falaram sim, mesmo sabendo que o Estado não seria viável. E acabou que tivemos lá uma situação caótica, como eu falei. Funcionalismo sem data para receber, não recebia 13º, prefeituras quebrando e o caos se instalando no Estado. Eu sou mineiro, vivia lá e assisti isso de camarote. Então, em 2022, eu inclusive falei, eu prefiro perder a eleição e fazer o certo do que fazer o errado para poder ganhar. Pelo menos eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Mano. Fernando, eu queria trazer a questão das dívidas dos estados sob um outro ângulo, porque estruturalmente, de forma histórica, a gente tem no Brasil gestões dos diversos governos de estado que são irresponsáveis fiscalmente. Então, como, na visão do senhor, nós poderíamos reequacionar a dívida dos estados sem premiar o caloteiro, sem premiar o irresponsável, fazendo com que, de fato, a gente consiga resolver essa questão no lugar de alimentar o ciclo de irresponsabilidade, que o governador não consegue fechar as contas, depois pede arrego para a União, digamos. Sim. Bom, na minha opinião, isso que você está falando faz todo sentido. Mas nós chegamos num ponto hoje que eu posso te dizer, eu estou à frente do Estado, é como se eu estivesse dirigindo esse carro que chama Minas Gerais, e nós já temos uma dívida hoje que a continuar a mesma condição de taxa de juros, de pagamentos, ela é impagável. Ela é como a pessoa que ganha R$2.000 por mês
e tem uma dívida de 500 mil e não consegue pagar nem os juros. Hoje, a situação de Minas e de outros estados é exatamente essa. Na minha opinião, é necessário um recálculo, pegar o valor dessa dívida lá atrás, corrigir esse valor por uma taxa, vamos dizer, plausível, por uma taxa suportável e daqui por diante nós termos uma forma desses estados quitarem a dívida de acordo com a sua arrecadação. Não adianta você querer receber a dívida de alguém punindo essa pessoa, cortando o dedo da mão, cortando a mão. Você está impedindo ela de ter condição de pagar a dívida. E o que tem acontecido com Minas e outros estados é isso. Minas é um dos maiores exportadores do Brasil. Em algumas regiões, hoje, as nossas estradas estão uma vergonha. Eu reconheço, porque nós não temos recursos para recuperar. E não é só as estradas estaduais, não, inclusive as federais. Tem muitas estradas federais, eu até diria que hoje muitas federais estão muito piores do que as estaduais. Parece até que há um esquecimento por parte do governo federal com relação a Minas Gerais. E eu vejo que o bom seria você ter critérios. Uma das propostas nossas com relação à dívida é o seguinte: aquilo que for investido em recuperação da malha viária seria abatido no pagamento da dívida. Infraestrutura ajuda o país a ficar competitivo, a exportar mais, a criar emprego, a melhorar a renda, a ter menos feridos nas estradas, consequentemente, menos gastos com a saúde. Então, é necessário você considerar tudo isso para que Minas, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás voltem a ter uma vida normal. E lembrando que a situação de São Paulo, no meu entender, o governador Tarcísio já deu o alerta. São Paulo é o que tem a maior dívida, mas devido ao tamanho da sua economia, tem conseguido fazer o pagamento. Mas é questão, talvez, de 5, 8 anos para São Paulo estar exatamente nessa situação. E Perno? Ô, governador, mas veja, no caso de Minas, essa dívida tem sido um problema crônico, né? O governador Itamar Franco, inclusive, vivia aos atritos com o presidente Fernando Henrique. A gente está falando de praticamente 25 anos atrás. Depois do governador Itamar, foram 3 governos tucanos em sequência, Aécio e também a governadora Anastasia. Por fim, antes do senhor, o governador Pimentel. E todos eles, de alguma forma, tentaram renegociar isso aí. E parece que, se de um lado, de fato, a União apertou mais, por outro lado, também Minas fez muito pouco, antes do senhor, nessa questão de infraestrutura, a ponto de a única grande obra que eu me lembro assim de cabeça foi exatamente a cidade administrativa, né? Que eu nem sei se era, de fato, uma prioridade. O senhor não acha que... A gente está falando de um período de 25 anos antes do senhor. O senhor não acha que nesse um quarto de século aí, houve uma irresponsabilidade generalizada, não só de governadores, mas também da União, no sentido de deixar que a situação chegasse a esse ponto? Concordo plenamente. Eu posso te dizer que a situação de Minas só chegou aonde chegou, não é fruto do governo A, B ou C, não. É fruto de uma soma de fatores. Um dos problemas que eu enfrento, que eu queria mencionar, que aí é um problema cumulativo, vamos deixar bem claro, que Minas Gerais hoje ainda, apesar de todo o esforço do meu governo, da Companhia de Eletricidade, a CEMIG, ainda é um estado que enfrenta em diversas regiões falta de energia elétrica. E sabe por que nós temos falta de energia elétrica? Quem acompanha a vida da CEMIG sabe. Porque a CEMIG, durante um período de 10 anos, 15, em vez de fazer investimentos em Minas Gerais, foi fazer investimentos em todo o Brasil, exceto em Minas Gerais. O que a CEMIG foi fazer? Comprar a Light no Rio de Janeiro, construir
aquele parque eólico gigante Renova, no sul da Bahia, comprar participação em Belo Monte, Santo Antônio, que ficam em Pará e Roraima, respectivamente, e Minas Gerais, zero. O que aconteceu com Minas Gerais? Tudo sucateado. Agora, por que os governadores de Minas que me antecederam foram investir fora de Minas? Me parece que eles tinham algum projeto de poder pessoal, tinham algum projeto político, mas que não era o desenvolvimento do Estado. Essas participações que eu citei, essas 4, prejuízo contábil, 14 bilhões de reais. 14 bilhões. Nós já vendemos a participação na Light, na Renova, o Belo Monte, a Santo Antônio, e já realizamos esse prejuízo. Se tivesse ficado quieto, investido em Minas, não estaria faltando energia e não teria perdido esse dinheiro. Na minha opinião, Minas teve governos infelizes no passado. Eu não tenho detalhes, não acompanhava, mas tivemos decisões muito equivocadas, sim. Eu concordo com você. E agora nós estamos aqui para resolver. Ficar lamentando o leite derramado é difícil. Precisamos de governantes, de gestores mais responsáveis. Essa questão do gasto público no Brasil precisa ter leis muito severas, porque tem gente que quer ganhar eleição a qualquer custo, né? Quer dar reajuste, quer fazer obra que não tem recurso para isso. Eu herdei lá também um cemitério de obras inacabadas. 200 UBSs no meio do caminho. 6 hospitais regionais de grande porte, tudo no meio do matagal, abandonado. Estou concluindo tudo. Eu falo que eu sou o governador que vai acabar com o cemitério de obras inacabadas em Minas. Não fiz nenhuma obra grandiosa, mas no meu conceito a obra mais grandiosa é você acabar aquilo que está ali só causando desperdício de recurso público, mas parece que a maioria dos governantes querem a grande obra para ser o selo da gestão dele. A minha não tem esse selo, não. A minha tem melhorar o serviço público para os 20 milhões de mineiros. Talvez o legado esteja na soma de todas elas, né? Cada uma com a sua soma, exato. Cássio. Governador, ainda falando sobre dívida pública, quando nos mostraram a imagem no começo, foi mostrado o consórcio de governadores falando com o ministro da Fazenda sobre a dívida pública e 2 vezes durante as suas respostas o senhor falou sobre federação. No caso brasileiro, da Federação Brasileira, há uma concentração muito grande de poder na mão da União? Os governadores e os prefeitos ficam um pouco reféns da União, especialmente no que diz respeito aos aspectos financeiros? Tem. Eu falo que o prefeito, nesse caso, é o mais fraco, né? Ele todo dia, vamos dizer assim, sai com um pires na mão para pedir recurso no governo do estado ou no governo federal. E os governadores saem com pires na mão para pedir recursos no governo federal. Como Minas está quebrada, os governos não vêm, os prefeitos não vêm pedir, porque sabe que a nossa situação, Felipe, é crítica. A resposta, né? Já é não. A resposta é não. É lógico que nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance. A semana passada mesmo eu estive no Vale do Jequitinhonha, fiquei satisfeitíssimo. Eu visitei 2 cidades, Araçuaí e Genipapo de Minas, e os 2 prefeitos me levaram em bairros dessas cidades que tinham casa há 20, 30 anos sem pavimento. Essas pessoas ficaram 20, 30 anos convivendo com pó na seca e com a lama no período chuvoso. E me falaram, agora está tudo asfaltado. Recursos que as prefeituras estão recebendo do governo do estado. Não dá para fazer viaduto, ponte, mas pelo menos melhora aí a vida das pessoas. Mas é muita concentração, muita. E lembrando que os estados que carregam o Brasil, aqueles que mais exportam, são os que mais enviam recursos para a União e depois recebem apenas uma pequena fração daquilo que enviaram. Então, parece assim que nós estamos, vamos dizer, atendendo
com pouco recurso, o médico que salva muitas vidas e mandando muito recursos, talvez, para o médico que não está salvando tantas vidas assim. E quem perde com isso tudo é o Brasil. Não sou contra cidades com IDH menor, estados com IDH menor, receberem mais recursos, mas é necessário uma rediscussão, porque hoje nós estamos tirando medicamentos, enfermeiras do médico que opera 20 pessoas por dia e mandando esse recurso talvez para um outro que opera 6. No final das contas, está tendo, vamos dizer, uma queda na qualidade, no volume de atendimento. Então, o Brasil precisa olhar com cuidado essa questão. E onde você recebe muitos recursos, muitas vezes ele não é bem utilizado. Nós temos uma situação perversa no setor público também, que é você sempre mandar mais recursos para aqueles que fazem pior. É um incentivo às avessas. Um estado como Minas Gerais, que é referência em segurança pública, recebe pouquíssimos recursos do governo federal para a segurança pública. Agora, se eu deixar bagunçar o Estado na parte de segurança pública, eu vou passar a receber mais recurso. Então, parece que é um incentivo para você ter uma baixa produtividade, ter um baixo rendimento. Isso precisa ser revisto. Sei que quem está ruim precisa, mas você teria de estar fazendo a lição de casa. Pouco tempo atrás, eu conversei com um coronel de uma polícia militar. Eu não imaginava que isso acontecesse. Fiquei sabendo 2 meses atrás. Minas Gerais, a Polícia Militar tem um uniforme que é uma cor marrom caqui desde sempre, desde que eu nasci. São Paulo, um cinza, que vocês conhecem. Mas eu não sabia, tem estado no Brasil, ou tinha, que a cada 4 anos, de acordo com o governador, mudava o uniforme da Polícia Militar, como se aquilo fosse uma bandeira de governo dele. Isso, na minha opinião, é você usar uma instituição que é de Estado para poder fazer propaganda pessoal ou do seu governo. Isso é uma utilização política da polícia. Na Polícia Militar de Minas, na Polícia Civil, desde o primeiro dia eu falei, tanto para o delegado-chefe quanto para o coronel, promoção aqui, remanejamento é assunto interno da instituição. Mas me parece que em outros estados, se você é do partido do governador, você quer promovido, você quer remanejado para onde quer. Isso só piora o desempenho, a credibilidade da instituição. Então, eu vejo que há essa concentração que você está dizendo e quanto menor ela for, melhor. Porque hoje todo mundo vai a Brasília e quem está lá em Brasília só vai distribuir para aqueles que são apoiadores. E aí os que não são, apesar de eu, como governador de Minas, trato todos os prefeitos igualmente. Tenho prefeitos do PT em Minas Gerais, o que um prefeito do partido A, B ou C recebe, o do PT recebe também. Mas me parece que eu sou muito mais exceção do que a regra.